realmente está acontecendo uma coisa muito grave em relação à Alemanha. Eu sempre disse que Alemanha e Índia são dois países que a gente tem que prestar muita atenção no cenário internacional. A Índia, porque, obviamente, os Estados Unidos iam se aproximar da Índia, porque a Índia é o único país que tem contingente humano capaz de se opor ao contingente humano da China, no caso, uma guerra. E eles começaram. O Di Vance esteve lá na Índia, fez todo um papel, palestrou, demonstrou interesse em investimento no ramo energético, toda aquela fachada, né, para encobrir interesses bélicos, militares. E isso está avançando. Está avançando. Agora, em relação à Alemanha. Eu estive recentemente na Alemanha, conversei com alemães, conversei com pessoas que vieram da Alemanha e hoje estão aqui no Brasil. A Alemanha está numa situação muito delicada e eu disse, se tem algum país que pode romper com a União Europeia, que romper com a OTAN, que pode romper os laços comerciais, principalmente, com os Estados Unidos, esse país se chama Alemanha. Veja, como eu falei, tem uma dependência energética em relação à Rússia. Tem muitos negócios com os muçulmanos, Oriente Médio. Tem muitos negócios com a China. Toda a engenharia da China ali, grande parte veio dos engenheiros alemães. Então tem muito interesse e tem muito a perder. A questão energética, desde o começo da guerra da Ucrânia, a Alemanha, muitos da Alemanha se opuseram às sanções à Rússia, porque, obviamente, tinham a perder na questão energética. E o custo da energia subiu violentamente, diminuindo a capacidade de competir no mercado internacional. E depois veio ainda essa taxação do Donald Trump, e depois, na sequência, a ideia de que o Donald Trump abandonaria a União Europeia, como quer fazer, e deixar a defesa por conta própria. Então, que defesa? Que defesa é essa? Vai ter que botar a mão no dinheiro, vai ter que botar a mão no PIB, porque não tem defesa. Tem 60 mil soldados americanos lá dentro do território da Alemanha. Então eu sempre disse que a Alemanha seria um grande candidato a romper com os Estados Unidos. Mas o que eu tenho para dizer aqui é um indício muito forte de que esse momento pode estar se aproximando. Veja bem, eu tenho o nome aqui, inclusive, da pessoa. Michael Jäger. Michael Jäger. Ele é representante da Associação Europeia de Contribuintes, em entrevista ao jornal Bild, jornal alemão. E a questão é a seguinte, gente. Você sabe, o Federal Reserve é um banco privado. Leva o nome de Federal Reserve. Muita gente entende que é um banco federal, um banco do Estado americano. Não, mas é um banco privado, certo? Que concentra, associado a eles, todos os bancos dos Estados Unidos. Muito bem. No Fort Knox tem lá 500 bilhões de dólares em ouro, que é o ouro que o Tesouro americano tem, 500 bilhões. Só que no Federal Reserve, em Nova York, nos cofres do Federal Reserve, tem mais de 800 bilhões de dólares em ouro, mas que são de países, de outros países. E veja, a Alemanha tem a segunda maior reserva de ouro. Você vê um país que foi destruído 2 vezes no século passado, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Tem a segunda reserva de ouro, que está estimada em 3.352 toneladas de ouro, sendo que 1.236 toneladas estão nos cofres do Federal Reserve em Nova York. Então, com toda essa bagunça, toda essa mexida que o Donald Trump está dando nos mercados, com toda essa efervescência, com todos esses laços entre amigos sendo rompidos, haja vista aí o seu Elon Musk, haja vista o que o Donald Trump fez em relação ao Canadá, as ameaças, Groenlândia, que está sob a tutela da Dinamarca. Todas essas ameaças fizeram com que o governo da Alemanha começasse a pensar, opa, mas espera aí, nós estamos correndo um risco muito sério. O nosso ouro, ou grande parte deles, vamos colocar aqui 1/3, um pouco mais de 1/3,
Mas 1.256 toneladas de ouro está em território americano, está dentro do FED, do Federal Reserve. Então, este Michael Yeager, ele diz o seguinte: precisamos trazer o ouro para o nosso território. Olhe a gravidade desta declaração. Olhe a gravidade desta declaração. O que ele está antevendo? Ele está antevendo que neste calote que os Estados Unidos vai ter que dar, porque não tem dinheiro, e agora esse plano fiscal do Donald Trump pode não ser aprovado no Senado, e depois que volta para a Câmara dos Deputados pode também não ser aprovado lá, por conta da pressão que o Elon Musk vai fazer sobre os senadores e deputados que foram patrocinados por ele. Com a não aprovação deste pacote fiscal, que transfere todo o pepino para a população pobre dos Estados Unidos, quer dizer, quem que ele quer que pague a conta dos juros de 2,6, que agora aumentou bilhões por dia, de juros, os Estados Unidos tem que pagar para quem investiu, para quem comprou os títulos do Tesouro. Quem que ele quer que pague a conta? Ele quer que pague a conta a população, os 37 milhões que estão abaixo da linha da pobreza. Porque nesse pacote fiscal ele não avança no rico, ele avança no pobre. Como que ele avança no pobre? Cortando verbas do Medicaid, do Medicare, cortando vale alimentações por diante. Em nenhum momento você observa nesse projeto uma redução dos gastos militares. Em nenhum momento você observa nesse projeto um avanço nas alíquotas das grandes fortunas. Muito pelo contrário, estão lá as fundações desviando o dinheiro que teria que reequilibrar essa desigualdade social que existe nos Estados Unidos. Então o que ocorre é isso, a situação é essa. O Donald Trump com um baita de um pepino, os Estados Unidos hoje é devedor, gente. Entenda isso. É um banco quebrado que prometeu uns juros elevados e não está tendo da onde, não está vendo da onde, não tem da onde tirar, porque o PIB americano está caindo. E é isso que o Scott Bessent falou que é insustentável. Aí depois mudou o discurso porque deve ter tomado uma chamada, né, do Donald Trump. Então esse processo de tarifas, recebendo essas negativas aí de juízes americanos, processo de tarifas sendo, né, ceifado pelo judiciário americano, mais a possibilidade muito próxima do projeto fiscal não ser aprovado, liquida totalmente essa estratégia do Donald Trump. É melhor que liquide? Sim, é melhor que liquide. Porque essa estratégia agrava o problema dos Estados Unidos. Agrava o problema. A questão é que isso faz com que a quebra, o calote, seja agora. Tudo que o Donald Trump não queria. Ele queria que o calote fosse para o próximo presidente. Então, assustado com toda essa situação, os alemães, representados pelo Michael Yeager, da Associação Europeia de Contribuintes, em entrevista ao jornal alemão Bild, ele diz: precisamos trazer o nosso ouro para cá. Isso acende uma luz, uma baita de uma luz vermelha, gente. Uma baita de uma luz vermelha. Porque se já há uma desconfiança muito grande em relação à possibilidade do governo americano pagar a dívida, imagine com esta subtração de ouro. E por que ele pensa em trazer o ouro? Simples. Porque amanhã ou depois, e eu vou fazer uma análise aqui como tributarista, vou fazer uma análise do texto da lei que está sendo votado lá nos Estados Unidos, que é de arrepiar os cabelos, gente. Inclusive para você que tem imóvel nos Estados Unidos, brasileiro que investiu em imóvel nos Estados Unidos, você vai ficar de cabelo em pé. Vai ficar de cabelo em pé depois que eu fizer essa avaliação. Provavelmente eu faço amanhã. Já está pronto, mas preciso gravar o vídeo. Então esse texto aí, ele acaba encobrindo toda uma estratégia do Donald Trump
que é uma estratégia do quê? De dar liberdade a ele de simplesmente confiscar as coisas. Confiscar. Ele quer o crivo do Congresso americano para confiscar as coisas. Você acha que um cara que diz que precisa da Groenlândia por questões de segurança nacional, que diz que precisa do Canadá por questões de segurança nacional, não pode amanhã ou depois dizer que precisa que o Federal Reserve seja estatizado e que precisa reter o ouro que está lá dentro, que é de outros países, em nome da segurança nacional? Muito provável, gente. Muito provável disso acontecer. Então, já estão elaborando essa estratégia de trazer o ouro para os cofres alemães. Antes eles colocavam o ouro na América, nos Estados Unidos, Nova York, porque entendiam que lá estava melhor cuidado. A mesma coisa eu ter, qualquer um de nós aqui, pessoas que têm um dinheiro em casa, não, melhor não ter o dinheiro em casa, melhor deixar no banco, certo? Perfeito. Agora, a partir do momento que você tem uma notícia que aquele banco está quebrando e pode não te dar o dinheiro que você depositou lá, opa, peraí. Calma lá, meu. Compreende? É isso que está acontecendo. Está perdendo a credibilidade. Os Estados Unidos está perdendo a credibilidade. O Donald Trump está desesperado. O Scott Bessent está que nem piá cagado atrás da moita. Não tem, olha, situação muito complicada, muito complexa. O próprio Jeremy Powell falou, ele foi na Universidade de Princeton, recentemente, convocando os estudantes a participar, a não deixar que a democracia desapareça nos Estados Unidos. Então ele já está preocupado, sim. A partir do momento que ele convoca estudantes para se mobilizarem, ele está percebendo a ameaça. Ameaça que eu já ouvi falar de um estrategista do Deutsche Bank há muito tempo atrás. Ele disse assim, sim, existe a possibilidade do Donald Trump estatizar o Federal Reserve. Deus vai dizer, não, mas espera aí, o Federal Reserve é do governo. Não é, filho, não é. Não é. Desde a fundação lá do Federal Reserve, não é. Mas como que eles têm a capacidade de comprar uma nota de $100 por 7 centavos? Simples. Porque os donos deles são os donos dos Estados Unidos. Ou você acha que os donos dos Estados Unidos é a população ou é o governo dos Estados Unidos? Não, filho, não é assim que funciona. Os donos dos Estados Unidos, a população dos Estados Unidos não é dona dos Estados Unidos. E o governo dos Estados Unidos não manda nos Estados Unidos. Então o Federal Reserve é de quem manda de verdade. De quem tem poder de verdade. Se esse poder é usado para o bem ou para o mal, não vamos entrar no mérito neste vídeo aqui. Certo? Não quer dizer que a pessoa tem poder, seja uma pessoa ruim. Não. De forma alguma. Tem muita gente que tem poder e é boa e sabe usar o poder que tem. Então não confunda as coisas. Agora, de fato, você precisa entender que quem manda nos Estados Unidos não é o presidente dos Estados Unidos, não é a população dos Estados Unidos. É esse pessoal. Que chegou até um presidente americano quando assinou a criação do Federal Reserve, ele deu uma declaração depois, né? Me arrependo de ter entregado a nossa nação a meia dúzia de pessoas. O que mais que você quer? Volto a dizer, se isto é bom ou isto é ruim, não faz parte dessa discussão aqui. Então, o que pode acontecer? Pode sim o Donald Trump inventar essa confusão aí. Ele tem muitos seguidores, ele não se esqueça, ele tem milhões de apoiadores. Milhões de apoiadores.
Ainda tem. Então a situação acaba se agravando de uma maneira assim absurda, absurda. Os chineses e japoneses já estão, aos poucos, né, tirando os investimentos lá. Tirando. Não renovando os títulos do Tesouro. Braços dos bancos brasileiros, aqui tem braços, eu não vou citar o nome, mas pesquise na internet, já abandonaram o dólar em suas carteiras, já esvaziaram o dólar. Já estão com mix de dólar australiano, franco suíço, coroa norueguesa, iene japonês. Abandonaram o dólar. Bancos aqui, dos grandes. Então, o que você imagina que vai acontecer? Que isso vai acabar bem? Que vai rolar tudo bem? Que não. Que vai rolar uma festa no AP? Não. É mais fácil o pessoal dizer que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é esse, meu? Os Estados Unidos não tem poupança hoje, entenda isso, não tem poupança. É um rico falido. É um médico, por exemplo, né, que ganha muito bem, um advogado ganha muito bem, mora num condomínio, mas a casa é alugada, o carro é financiado, ele ganha 200 mil, mas gasta 250 e não tem reserva nenhuma. Se sustentou em cima de uma fama, de uma credibilidade, falsa credibilidade, falso poder. E tornou-se um dublê de rico. É essa a realidade dos Estados Unidos. Ele está se segurando em fio elétrico, né, e querendo manter uma imagem que não se sustenta mais. Não se sustenta. As notícias são tão ruins todos os dias que não se sustenta mais. Então, volto a dizer, tá aí, ó. A Alemanha, para mim, é fiel da balança. Quer o acordo com o Mercosul? Quer o acordo com o Mercosul? Mas a França fica fazendo oposição. Há uma dissidência muito grande. A Inglaterra já saiu da União Europeia, no Brexit. Já saiu. E por que acontece isso? Porque os caras não conseguem admitir que a Alemanha perdeu duas guerras e é a maior potência da Europa. Agora, gente, entenda uma coisa. Os caras pagaram o que eles deviam, fizeram uma tremenda numa poupança, trabalharam feito uns condenados, investiram em educação, em tecnologia, em saúde para o povo. Estão ocupados com 60 mil soldados americanos. Os caras não se conformam, cara. Não se conformam. Então tá aí, a Inglaterra saiu da União Europeia e a França se opõe ao Mercosul. Para defender meia dúzia de fazendeiros lá na França, que eu já falei, porra, larga essa merda aí, porra. Compra as terra aqui no Brasil, vem para cá e investe em outro lugar, porra. É a mesma coisa da gente ficar. Agora, vamos desenvolver o carro elétrico brasileiro. Que pare, meu. Sem chance. Compra lá o carro elétrico da Índia, da China, é muito mais barato e investe no agronegócio. Que é a nossa natureza, é a nossa vantagem competitiva, pô. Então, esse meia dúzia de fazendeiro aí que vão a merda, esses fazendeiros franceses. Estão ferrando com o próprio povo francês. Que a carne lá poderia ser muito mais barata, o alimento muito mais barato na França. Então você, francês, normalmente eu falo para o americano, mas agora eu vou falar para o francês, para o europeu. Porra, cara. Vão se catar, pô. Ah, mas é que aí esse acordo vai favorecer só a Volkswagen, a Audi, os nossos carros, Citroën, Peugeot, não são tão favorecidos assim, mas daí... cara, então descubra alguma coisa que vocês sejam bom. Né? Vocês têm lá 60 milhões de visitantes daí que por ano visitam a França, sei lá quantos milhões. O último número que eu tive foi esse.
país mais visitado, um dos países mais, se não for o mais visitado do mundo. Vocês viciaram em ganhar um dinheirinho fácil porque vocês têm a Torre Eiffel, tem o passado o histórico, tem os museus, tem assim por diante. Vocês se viciaram no turismo, ficaram para trás em termos de tecnologia, ficaram para trás em termos de inovação, e agora querem encher o saco do mundo, querem encher o saco da Europa toda. Como que o alemão vai aceitar uma coisa dessa? Esses caras ganharam a guerra, pô. Não era para eles estarem melhor do que a Alemanha? 2 guerras. E não estou defendendo o povo alemão. Não estou defendendo o povo alemão. Eu estou dizendo que, na minha concepção, quem trabalha, se esforça, economiza e reinveste tem o direito de ter prosperidade. Se não tiver prosperidade, quem trabalha, estuda, economiza e reinveste, então tem justiça aí. Então tá aí, tá dada a notícia, tá bom? Tá dada a notícia aí e vamos aguardar os próximos acontecimentos. O fato é que botaram um palito de dente no buraquinho da panela de pressão. Gente, compartilhe, comente, manda o valeu. Tem um internauta amigo nosso aí, o Hélio. Ele manda 5, manda 2. Pô, faça a mesma coisa que ele, não vai te fazer falta e ajuda o canal. Não valeu? Não é? Então tá bom. Faça qualquer coisa, só não fique parado. Um grande abraço.